E é claro que também vamos falar de outras produções que foram destaque em Cannes. Essa equilibrada concentração de talentos e estrelas foi digna de prêmios para lá de merecidos. Mas quem comenta os pontos altos dessa premiação é esse antigo amigo do programa, que foi nosso colaborador durante tantos anos, nosso parceiro querido, crítico de cinema há 29 anos. Ele é colaborador também regular da revista Rolling Stone. E, além disso, é curador do Festival Semestral Cine Vitrine Independente e sócio fundador da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema e, para completar, meu pessoal e querido amigo. Boa noite, Christian Peterman. Boa saudade! Coisa muito boa. grande saudade. Obrigado, irmão. Tudo, e você? Tudo ok. Vamos falar de Cannes hoje, que nós estamos falando de em off, quer dizer, quando premiações, não sei o que e tal, bem merecidas, há controvérsia. Sempre há controvérsia. Qualquer premiação não agrada a gregos e troianos, isso é natural. Seguramente. Natural. Ainda mais uma premiação de festival que tem um júri formado. Isso. E os júris são várias pessoas, várias ideologias, escolhendo um consenso. Exatamente, ali. Exatamente. Bom, acabou ontem. Sim. E tem a pergunta que não quer absolutamente calar. Quem foi o grande vencedor da Palma de Ouro? Bom, a Palma de Ouro deste ano foi para o próprio país natal, sede do Festival de Cannes, que foi a França, produção francesa chamada Dupin, que é o nome do personagem principal. Dupin, eu acho que deve ser a pronúncia mais próxima, mais correta, que é em si a segunda Palma de Ouro que o cineasta Jacques Audiard ganha no Festival de Cannes. Eu até já comentei aqui a primeira Palma de Ouro dele lá por 2010. Ele ganhou por O Profeta e agora retorna, ganha a Palma de Ouro por Dupin, que é justamente esse personagem que vemos no centro do quadro. Ele é um refugiado do Sri Lanka. No Sri Lanka, junto à comunidade, ao grupo social dele, ao grupo étnico, ele tem uma posição de destaque. Ele é um guerreiro, digamos, bastante importante na sociedade, mas precisou fugir de Sri Lanka e tentou a vida em Paris. Ele consegue emprego como zelador de um grupo de prédios, um conjunto habitacional nos subúrbios de Paris, mas como emigrante, como refugiado, como minoria étnica, exatamente no momento em que a Europa está totalmente perdida de como lidar, xenófoba, de como lidar com esses refugiados aos montes. Ele acaba percebendo na sua rotina nos subúrbios de Paris um dia a dia tão violento, tão ameaçador, como praticamente a guerra civil que ele estava enfrentando no Sri Lanka. Então é um filme bastante atual, bastante contemporâneo. O Jacques Audiard trabalha com um ator não profissional, que tem um nome curioso, Jesus Tazan, Anthony Tazan, que é o protagonista de Pan. Mas então é um filme que eu imagino tenha sido premiado mais por uma conjuntura até política, não desmerecendo o filme, mas todo mundo diz que, por exemplo, O Profeta é um filme mais impactante do que Dupin na filmografia do Audiard, mas de qualquer jeito é um filme urgente, política e socialmente, por tratar dessa questão do refugiado deslocado e se colocando numa nova realidade social. Agora, Christian, você falou desse nome, o nome dele é estranhíssimo. Sim. Mas, dentre os atores, fora ele, quem é que a gente pode destacar? Que ele teve melhor ator, melhor atriz, duas melhores atrizes. Foi um empate, uma coisa rara. Cannes geralmente não gosta muito de empates, mas houve na categoria atriz. O melhor ator, novamente, um filme francês, um ator francês, Vincent Lindon. Ele está com 55 anos, tem uma filmografia extensa, em especial na França, desde os anos 70, mas muitos críticos um pouco venenosos até estão argumentando que talvez esse prêmio tenha sido um prêmio pelo conjunto de obra, porque ele nunca foi premiado até hoje. Nunca teve nenhum grande prêmio, nem entre o César, o Oscar francês, foi indicado 5 vezes e nunca ganhou. Agora ele está recebendo essa láurea pelo filme La Loi du Marché, no qual ele interpreta um cidadão cinquentão, desempregado, e que luta justamente
em enfrentar essa situação de desemprego junto aos seus ex-colegas trabalhadores, junto a uma realidade sindicalizada, perdido completamente como encarar o dia a dia numa instabilidade econômica na França social. Novamente, um filme que ressalta um aspecto muito atual, muito politizado, digamos. E Vincent Lindon, sem dúvida, por este filme ou por qualquer outro, é um grande ator, um ator de nuances que merece ser premiado, nem que seja por esse conjunto de obra, digamos assim. E as atrizes? As atrizes, o empate. O empate primeiro foi uma surpresa, porque parte da premiação foi para a atriz norte-americana Rooney Mara, pelo filme norte-americano Carol, do Todd Haynes. Todo mundo tinha como quase certo que Carol premiaria a grande Cate Blanchett, a grande atriz inglesa que é protagonista do filme. Rooney Mara seria tipo o segundo nome, quase coadjuvante, mas acabou surpreendendo na escolha e foi a Rooney que levou o prêmio de interpretação. É um melodrama ambientado nos anos 50 de uma mulher casada, interpretada justamente por Kate, que se apaixona por uma jovem de classe humilde, de classe média baixa, interpretação da Rooney Mara. É um envolvimento bastante dramático, bastante tenso, mas com uma belíssima direção de arte dos anos 50. E a Rooney Mara, com este filme, consegue literalmente passar para um novo patamar, um novo status como atriz. Ela é conhecida por duas parcerias com David Fincher, A Rede Social e como protagonista do filme Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E com Carol conseguiu de repente uma visibilidade maior e um prêmio surpresa. E o prêmio foi dividido com, novamente, uma outra atriz francesa por um outro filme francês. É uma trinca francesa entre as premiações principais de Cannes que não pegou muito bem internacionalmente. Mas a atriz chamada Emmanuelle Bercot, pouco conhecida no Brasil, ela trabalha pela segunda vez com essa diretora do filme Mon Roi, Meu Rei. A diretora tem um nome único, Mai Wen, e a Emmanuelle Bercot já trabalhou com Mai Wen em Policia, a pronúncia é essa mesmo, até comentei aqui, por volta de 2010, também é o mesmo período do Profeta, o Policia. E aqui no Mon Roi, a Emmanuelle Bercot, que vemos, bom, a personagem feminina o tempo todo, ela sofre um acidente de esqui, é internada num centro de reeducação física e nesse centro de reeducação, completamente dopada por analgésicos, pelo tratamento, ela começa a reavaliar a sua relação de obsessão por seu amado, que é o Meu Rei do título. Então, é um drama feminino, diretora feminina. Emmanuelle Bercot provou, nos poucos filmes que eu conheço, ser uma atriz carismática, não galante, não bela, mas muito forte de presença. E dividiu aí o prêmio com uma norte-americana num quesito que Cannes geralmente tenta evitar, o empate, dois nomes. Mas foi o que aconteceu. Bom, foi merecido, você acha? Eu imagino que sim, pela parceria que ela fez com a Mai Wen em Policia, as duas se comunicam muito bem. Eu acho que renderam, e Rooney Mara é uma atriz em ascensão. Um prêmio desses vai ajudá-la muito na carreira. E o Grand Prix, que é, na verdade, determinado também pelo júri, né? Exatamente. Bom, o grande prêmio do júri foi justamente o filme que foi considerado o filme sensação, o filme mais impactante da seleção competitiva de Cannes, que é o filme húngaro Son of Saul, O Filho de Saul, direção e roteiro de László Nemes. Muitos colegas meus que estiveram em Cannes consideraram uma visão completamente contundente e nova sobre o Holocausto. Ambienta-se em Auschwitz, 1944, e o protagonista na história é a pessoa responsável, o judeu, prisioneiro do campo de concentração, responsável por incinerar o corpo dos mortos. Então, é a rotina dele, incinerar o corpo de amigos, colegas, próximos, e ele projeta no corpo de um menino que ele encontra o seu filho, ele projeta a saudade do filho e passa por uma luta para tentar preservar o corpo do menino para não ser incinerado. Então, é uma tentativa de sobrevivência moral no meio do mais extremo, da mais extrema dor, da situação mais limítrofe. E todo mundo fala que o filme não é piegas e é chocante nesse tratamento justamente do Holocausto, de uma forma íntima, de uma forma extremamente próxima do protagonista.
Deve ser um filme difícil de aguentar, de se assistir, mas também ainda é um tema contundente, é um tema que traz de repente como o ser humano suplanta limites para tentar sobreviver no meio do Holocausto. O filho de Saul, então, o grande prêmio do júri, parece que bem merecido, foi o filme sensação do festival. Bom, e o regente, né? Que na verdade tem uma orquestra. Diretor, quem levou? O diretor é um chinês, Hu Hsiao-Hizian. Ele é a 8ª vez que ele concorre, que ele compete no Festival de Cannes. Logo na primeira vez, em 93, ele ganhou um prêmio especial do júri, mas é a primeira vez que ele consegue a palma de direção, pós 8 concorrências, com, curiosamente, um drama de artes marciais. Um filme chamado The Assassin, que é um filme de artes marciais, mas com uma elaboração visual. Que coisa linda isso. Então, eu vi algumas críticas, não foram poucas, eu acho que 2 ou 3 críticas, que falaram que The Assassin é o Barry Lyndon dos filmes de artes marciais. Olha. Porque é um filme milimetricamente planejado, coreografado, com uma iluminação rigorosa, muitas vezes à luz de velas ou de fogo, como era Barry Lyndon do Stanley Kubrick. Sim. Então, muitas pessoas consideram o gênero artes marciais numa pegada contemplativa, poética, bela, como o Kubrick fez com Barry Lyndon. Vamos lá, Camarador, que normalmente é o filme estreante. Sim, é a premiação específica para o primeiro trabalho de alguém. E aí foi para a América Latina, foi para um filme colombiano chamado, inclusive... La Tierra de la Sombra. Exatamente. E o filme colombiano tem uma peculiaridade que é uma coprodução com o Brasil, com uma produtora brasileira chamada Prêt-à-Porter Filmes. Olha. Mas essa produção colombiana, muito independente, muito pessoal também, mostra um protagonista que retorna à sua terra natal depois de 17 anos. Ele retorna à propriedade rural que ele tinha para cuidar do filho doente. Nessa reaproximação, ele volta a conviver com a ex-mulher, com a nora, conhece o neto, mas esta propriedade fica, como nós vemos aí pelo trailer, bem próximo ao canavial, e a queima da cana, o processamento da cana cria sempre uma ambientação de nuvens cinzas no ambiente. Essas nuvens cinzas traduzem um pouco a pegada do filme, que é uma jornada também de retorno aos princípios, retorno à unidade familiar, mas com um ambiente ameaçado, com um ambiente externo ameaçado, que é um pouco essa ambientação nebulosa do filme. Puxa vida. E eu ouvi dizer que Colômbia é um dos países que o mundo todo, os festivais internacionais estão mais atentos, porque está tendo uma produção audiovisual muito interessante, muito expressiva, vale a pena prestar atenção. Bom, eu abri o programa falando hoje do Pequeno Príncipe. E falei contigo antes, né, nos bastidores de programa pro ar, e você disse que para alguns colegas seus o filme é comovente. E o que você tem a dizer sobre ele, essa animação? Nessa edição do Festival de Cannes, eles deram muito destaque para a animação. Fizeram mesas redondas, debates em torno do gênero de animação. E um dos filmes justamente exibidos em caráter especial foi esta versão, a primeira para cinema em longa-metragem animada sobre o Pequeno Príncipe. É um filme que mistura computação gráfica com animação quadro a quadro stop motion, de bonecos. Você pode ver pelo próprio trailer que é uma combinação muito bem feita do mais avançado em tecnologia com o mais tradicional, que é, vamos dizer, animação de bonecos. O próprio Pequeno Príncipe é um personagem stop motion. É um filme internacional, uma produção entre a Inglaterra e a França. A voz do Pequeno Príncipe é do filho do diretor, você mencionou o diretor Mark Osborne, é o filho dele que dá voz ao Pequeno Príncipe. Nós temos um grande elenco internacional dublando personagens, James Franco é a raposa, temos Marion Cotillard, Benício Del Toro, e o filme já tem data de estreia garantida para o Brasil, no dia 20 de agosto. Vai demorar ainda um pouquinho, mas 20 de agosto poderemos assistir o Pequeno Príncipe em cópias 2D, 3D, dublado, legendado, para justamente alcançar ao máximo possível o grande público que já se comoveu com esta obra-prima, esse best-seller da literatura, que atinge
leitores e fãs de todas as idades, em todo de mundo. Todas as épocas. É um texto perene, é um texto de beleza perene. Seguramente. E como você comentou na abertura, você vê pelo trailer, é algo belo de se ver. E amigos meus falaram, nossa, eu vi leituras, nuances do texto de Exupéry que eu não tinha percebido ao ler a obra. O filme, então, de repente, vai dar umas pequenas epifanias ao próprio espectador. Olha, eu não havia pensado nisso. Legal, a riqueza do texto original. Legal. Bom, Christian, falar agora como aviador, que o meu envolvimento com Exupéry foi exatamente porque eu tinha lido todos os livros dele de aviação, né? Vol de la Nuit, Citadelle, Correia do Sud, eu tinha lido todos os livros dele. E o Pequeno Príncipe eu não tinha lido ainda porque eu sou brasileiro e, como todo brasileiro é preconceituoso, eu achava que era livro de Miss. Livro de Miss, está certo, porque várias Miss por anos declaram que era a leitura de cabeceira. Exatamente. Né? Sim. Mas como aviador, eu era admirador dele e depois como filósofo contemporâneo que ele é, fiquei mais ainda. Estou fazendo essa analogia porque como aviador eu quero mandar o meu carinho e a minha solidariedade para o Luciano, para a Angélica, para a criançada, para as duas babás e tudo, e dizer que eles, de fato, não é que foram sobreviventes, mas passaram um grande susto nesse final de semana e espero que estejam todos muito bem. E um abraço para o meu colega, o piloto, o aviador, que fez exatamente o que deveria ser feito. Ele foi correto na atitude. Absolutamente. Eu não acompanhei muito a história, eu faço minhas tuas palavras. Vamos dizer, não sou íntimo do Luciano Huck, da Angélica, mas com certeza espero que tudo a partir de agora se resolve, melhore da melhor forma possível. Um texto que nós aviadores usamos sempre é o seguinte: avião não é feito para cair. E ele mostrou isso. Certo. Não é? Perfeito. Christian, você não sabe da minha alegria em ter você aqui. É sempre muito bom conversar contigo sobre esse maravilhoso mundo da sétima arte. Agora. Um beijo direto para a câmera, para a Kika. Obrigado, e para todos os nossos espectadores, seguidores e fãs. É sempre muito bom falar de sétima arte. Obrigado, querido, mais uma vez. Christian Petermann, nosso querido amigo, mais competente crítico de televisão, está conosco nesta noite memorável. Obrigado, querido. Um assunto tão interessante. Muito obrigado.